aí galera, aqui é o professor Gustavo. Nós vamos começar mais uma modalidade de eletroquímica que chama eletrólise ígnea, tá? Nós já fizemos a primeira parte desse vídeo, que é a introdução detalhada de eletrólise. Então assista lá, se você esqueceu e assistiu, volte lá também, para você ficar legalzinho, pra gente acompanhar esse vídeo aqui. Por quê? Se você não voltar lá, você vai ficar com muitas dúvidas aqui. Se você já é bom em eletrólise, em pilhas, beleza, você vai conseguir acompanhar. Mas se você tem uma certa dificuldade de entender como que as reações ocorrem, dá uma olhada nessa introdução detalhada, porque se você aprender aquela primeira parte, você vai entender o resto de eletrólise. É isso que é o erro de alguns alunos. Eles já querem para... Não, eu quero saber eletrólise ígnea. Não, ele tem que ter calma, respirar fundo, olhar o vídeo, assistir, ler, pegar o livro, aprender essa parte introdutória, porque o resto é fácil, ok? Então vamos lá. Pessoal, a eletrólise nós já vimos que é o contrário das pilhas. As pilhas, elas pegam reações químicas produzindo de maneira espontânea, tá? Eletricidade. A eletrólise é o contrário. A eletrólise eu vou pegar algo de eletricidade, um gerador, uma bateria, uma pilha, e vou forçar ocorrer uma reação. Que reação? Reação de oxirredução. Então, a eletrólise é o inverso da pilha. Por isso que a eletrólise é uma reação não espontânea. Tá? Então, por exemplo, a eletrólise ígnea vem de fogo. Então, ele vai trabalhar com substâncias iônicas fundidas. A eletrólise é sempre substância iônica, tá? Que eu preciso dos íons dela. Porque quando eu pego substância iônica e dissocio ela, sempre vai dar positivo e sempre vai dar negativo. Eu faço isso de duas maneiras. Fundindo ela, ou seja, derretendo, colocando no processo de fusão, passar do estado sólido para o estado líquido, ou eu jogo em água. Porque se eu jogar em água, o que acontece? Também vai produzir íons, ok? Aí, por isso que a eletrólise é formada por duas partes. A ígnea, quando eu só vou fundir ela, ou seja, fusão, ou aquosa quando eu coloco em água. Então primeiro a gente vai ver só a ígnea, que ela é bem mais simplesinha, bem rapidinho, você vai entender legalzinho. No primeiro vídeo, pessoal, nós vimos que essa parte aqui da molécula, do composto iônico, aliás, ela é positiva e ela forma metais. Ok? E essa parte aqui, ela é negativa, então ela forma gás. Então, por exemplo, chega o vestibular, qual a substância, ele vai te dar várias substâncias ali, que você quer que produz o gás oxigênio. Então, por exemplo, esse aqui não dá. Você sempre tem que ver a segunda parte. Esse aqui vai formar o gás cloro. Aí ele vai te dar outras substâncias, por exemplo, ele vai dar aqui, ó, F3, por exemplo. Ele vai dar o Al2O3. Pessoal, aqui produz alumínio metálico e aqui produz o gás flúor. Aqui produz o alumínio metálico e o gás oxigênio. Então, dentro dessas três substâncias, aquela que eu quero produzir o gás oxigênio é essa. Então, você tem que conscientizar que a primeira parte forma metais na eletrólise e a segunda parte forma gases na eletrólise. Ou seja, então, se é eletrólise ígnea, o que eu vou colocar? Eu vou derreter ela, vou colocar a temperatura a mais ou menos aí, ó, 810 graus Celsius, tá? Um aquecimento bem bruto. O que é sólido vira líquido. E quando vira líquido, separa os íons. Então tá aqui, ó, mais, e aqui na minha substância, que é líquida, não é isso? E mais o cloro, que é a minha substância também líquida, ok? Então, o que acontece? Vou pegar essa parte e essa parte aqui, ó. Então vamos aqui, ó, o Na+, o que ele faz, pessoal? Ele forma metal. Ele forma metal. Então, ou seja, Na0. Para ele fazer isso, o que acontece? Ele tem que ganhar elétrons, ó. Ele vai ganhar elétrons. Ok? Tem mais um. Se ele ganha um elétron, ele vai com zero. Porque a carga dele é mais um. Se ele ganhou um elétron, que é menos um, mais um menos um, dá zero. Ou seja, aqui ele vai sofrer um processo de quê? De redução. Então vamos colocar aqui, ó. É um processo de redução. Tá, pessoal? Onde o padrão dele de redução vale menos 2,71 volts. Isso aqui é tabelado, você não precisa saber, lógico. Então os metais, essa parte positiva,
Para sofrer redução, formam metais. Ou você pensa de maneira diferente. A parte positiva forma metais sofrendo redução. Consequentemente, o cloro vai formar o quê? Gás cloro. Então, ó, olha a consciência. A parte positiva forma metal. Então, você coloca aqui. Então, como que eu faço isso para cá? Ganhando elétrons. Agora, coloca o cloro. Como que eu formo o gás cloro? Cl2. Ah, não estou entendendo. Volta lá no primeiro vídeo, tá? Então, formou o gás cloro. Como que forma isso? Como que esse menos fica zero? Perdendo elétrons. Então, ele vai perder o quê? Elétrons. Então, eu vou colocar aqui o cloro negativo aqui só para ficar mais bonitinho. Ou seja, ele foi de menos 1 a 0. Por quê? Ele era menos 1, perdeu menos 1, então ele fica o quê? 0. Porque ele é menos 1 e perdeu esse menos 1, ficou 0. Ou seja, para formar gases, precisa sofrer o quê? Oxidação. Por quê? Porque a oxidação perde elétrons. O potencial aí do gás cloro é mais 1,36 volts. Então, pessoal, olha aqui que bonitinho. Os metais são formados através da redução e os gases são formados através da oxidação. A gente já viu a regrinha lá da pilha, que é o OPA. Oxidação, perde elétrons e aumenta o NOx, beleza? Ou seja, olha na oxidação aqui, ó. Oxidação. Oxidação perde elétrons e aumenta o NOx, ou seja, de menos 1 para 0 está aumentando. Ele tá deixando de ficar negativo, está ficando 0, então está aumentando. E a redução ao contrário, ganha elétrons e o NOx diminui de mais 1 para 0, o NOx aumenta, diminui, ok? Beleza, pessoal, fazendo isso aqui, antes de eu fazer qualquer tipo de conhecimento, qualquer coisa, eu preciso balancear essa reação. Eu não posso continuar balanceando, por quê? Sem balancear, aliás, porque aqui é cloro 2 e aqui é só 1. Então eu sou obrigado a balancear. Então vamos balancear, ó. Aqui 2 e aqui também 2, porque se eu vou multiplicar aqui por 2, olha aqui, aqui fica, já é Cl2, então 2 cloros. Mas agora eu tenho duas cargas negativas, então eu também tenho que ter duas cargas negativas. O número que você balanceia também a carga, tá? No primeiro vídeo eu detalhei bonitinho. Isso aqui, ó, eu fiz vários exercícios só dessas reações do primeiro vídeo. Exatamente para você ficar craque. Então, se você não está entendendo, volta lá. Então, balanceei, pessoal. Então, aqui é uma semi-reação. Isso aqui é uma semi-reação. Como? Vamos aqui. Pessoal, eu vou fazer o quê? Vou colocar o NaCl fundido aqui. Então, ou seja, vai ter milhares de Na+, milhares de cloro menos. Concorda? Vou pegar uma bateria, vou pegar um gerador de energia, não importa, para fornecer eletricidade. Porque qual que é a função da eletrólise? A função da eletrólise é você pegar a eletricidade, tá? E produzir uma reação química. Então, eu vou colocar. Se eu ligar esse eletrodo, pode ser qualquer tipo de eletrodo que não reage. Por isso que a gente chama de eletrodo inerte. Ou seja, ele não desgasta, ele não reage ao longo da reação. Pode ser grafite, pode ser platina, depende do exercício, também você não precisa saber disso não. Se eu ligar essa platina aqui, vamos supor que seja platina, no polo negativo da pilha, então é lógico que ele vai ser negativo, isso é óbvio. Se eu ligar essa platina no positivo, vai ser o positivo. Então se eu liguei negativo, ele é negativo. Se eu liguei positivo, ele é positivo. Aí, pessoal, fica fácil. Se isso aqui é negativo, quem vai vir até ele? A parte positiva. Então, o que acontece? O sódio acaba sendo atraído pelo quê? Pelo eletrodo negativo. E nesse caso aqui vai formar o quê? Vai formar o sódio metálico. Então, vou colocar aqui, ó. Formou o sódio metálico, não é assim que acontece? Então, nessa parte aqui negativa, então vou colocar aqui, ó, na parte negativa, o que está acontecendo? Está sofrendo o quê? A redução, ok? E como que é o nome desse? Pessoal, ele está sendo atraído o quê? Ele está atraindo carga positiva. Se ele está atraindo carga positiva, ou seja, ele está atraindo o quê? Os cátions. Então, eu vou falar que ele é o cátodo.
ok? Agora, olha o cloro. O cloro negativo, ele vai ser atraído pela placa positiva. Óbvio, né? Então ele vem aqui, ó. O cloro vem e o cloro vem. Formando o que, pessoal? O gás cloro. Então na parte positiva, onde está acontecendo o gás cloro, é o que? É a oxidação, bonitinha aqui. A oxidação. E como ele está atraindo o negativo, ou seja, ele está atraindo os ânions, então ele vai ser o que? O ânodo. Então tá aí bonitinho. Então, na parte negativa, sempre vai ser o cátodo e redução. Pessoal, lá na pilha, eu dei uma dica filé sobre pipocar. Não é isso? O que é o pipocar lá nas pilhas? A pilha do polo positivo, no cátodo, sofre redução. Pessoal, a eletrólise é a mesma coisa, com uma diferençazinha. Que os polos eu troco. Lá na pilha, o cátodo era positivo, ó. Pilha do polo positivo, no cátodo sofre redução. Na eletrólise você só muda a carga, só muda o sinal, o resto é o contrário. Então, é só você pensar o contrário. Na eletrólise, o polo negativo, no cátodo sofre redução. Na eletrólise, o polo negativo, no cátodo sofre redução. Então, é uma dica aí para você aprender a diferenciar de pilhas e eletrólise. Então, fiz isso aqui, ficou legal. O que eu espero aqui? Eu espero que esse eletrodo aqui vai ficar cheio de metais, sódio, e aqui vai ficar borbulhando gás. Borbulhando gás verde, porque o gás cloro ele é esverdeado. Então aqui vai ficar tudo verde, cheio de bolinhas, saindo aqui, ó. Tá? Isso aí é fácil de você fazer. Se você quiser fazer essa experiência, ela é super simples, só que ela é na parte aquosa, mas dá pra você ver. Você pega uma pilha, coloca uns fiozinhos, joga na água com sal. Só isso, pega a água, joga o sal de cozinha, que tem cloreto de sódio, e coloca lá. Você vai ver de imediato formando bolhas. Espera uns 5 minutinhos, pega a solução, balança ela, mistura ela, você vai ver que a água ficou totalmente verde por causa do gás cloro, ok? O sódio, infelizmente, não dá para ver, porque a voltagem da pilha é 1,5 volts, é muito pouco. Para isso eu precisava de uma bateria mesmo de carro, de 12 volts, que daria para ver legal, tá? Mas é uma experiência bem legal. Pessoal, então isso aqui, eu vou colocar isso aqui como a semi-reação. Na redução a gente chama de quê? Então isso aqui é a semi-reação catódica. Então eu vou colocar aqui, ó. É a semi-reação catódica e aqui é a semi-reação anódica. Então, qual que é o objetivo aqui? Fazer a reação global. Pessoal, para fazer a reação global eu tenho que cortar os elétrons. Aqui eu não posso cortar. Porque aqui é 2 e aqui é 1. O que eu tenho que fazer? Multiplicar essa reação de cima por 2, né? Então eu vou multiplicar por 2, então fica 2, 2 e 2. Agora sim, ó, posso cortar. Agora vou juntar. Fica 2Na+, mais 2Cl-. Acabou os reagentes, vão para os produtos. Formou 2Na0 mais cloro gasoso. Então vou colocar aqui, ó, cloro gasoso. E esse metal aqui, lógico, sólido, tá, pessoal? Se você ainda quer desenvolver mais ainda para ficar bem legalzinho, 2Na+ com 2Cl- forma o sal de cozinha, né? Ou seja, forma 2NaCl, ok? Na parte aquosa, ou na parte líquida, né? Porque a gente está trabalhando com coisa fundida, né? Líquido. Formando o quê? Formando 2Na sólido, mais o cloro 2 gasoso. Então, se eu quero produzir o gás cloro a partir de uma substância, tá aqui o porquê. Porque ele forma o quê? O gás cloro. Se eu quiser saber o metal sódio, tá aqui o metal sódio. Pessoal, para finalizar essa parte, eu vou calcular a DDP que eu preciso fazer que a eletrólise comece. Por quê? Porque eu tenho que gerar uma eletricidade aqui para fazer isso aqui. Porque lembra, isso aqui não ocorre naturalmente. Não ocorre naturalmente.
O sódio, a tendência do sódio é ele doar elétron, por isso que ele é positivo. Por que ele é positivo? Porque ele doa, mas aqui ele está recebendo. O cloro é negativo, a tendência dele é o quê? É receber elétrons, por isso que ele é negativo. Mas aqui ele está o quê? Doando. Ou seja, está fazendo coisas que naturalmente não ocorrem. Então eu preciso fornecer energia. E qual a energia que eu tenho que fornecer? Qual que é a voltagem dessa bateria mínima que eu tenho que fazer? É como se você estivesse calculando a DDP de uma pilha. Qual que é a DDP de uma pilha? É o potencial maior menos o potencial menor. Ok? Potencial maior menos potencial menor. Vamos fazer isso aqui, ó. Então a DDP, que eu vou chamar aqui de U, o maior é a do cloro, 1,36, menos a menor. A menor é menos 2,71. Né? Aqui menos com menos dá mais. Então, na verdade, eu vou somar os dois, né? Então fica 4,7 volts. Então, qual que é a DDP que eu preciso fornecer nessa pilha? Eu preciso de, no mínimo, 4,07 volts. Ok? Ou seja, eu preciso, no mínimo, de 3 pilhas juntas. Porque cada pilha, aquelas pilhas normais, palito, né? É 1,5 volts. Então, se eu coloco 3, eu tenho aí 6 volts. Então, já dá, né? Só que, o que pode ser cobrado no exercício, na sua prova, no vestibular? Vai ser cobrado qual que é a DDP da eletrólise, porque isso aqui é a DDP que eu preciso fornecer para que a eletrólise inicie. Mas qual que é o DDP dessa eletrólise? Aí, pessoal, para ser pilha, eu coloco o quê? Positivo. Isso aqui é uma reação de uma DDP de pilha. Por quê? Porque a pilha, a reação, ela é espontânea. Agora, para ser eletrólise, eu pego positivo e coloco negativo. Só isso, tá? Bom, pessoal, nesse exercício ele vai te dar, tá aí um óxido de alumínio, tá? Que é uma substância iônica, nem sempre um sal, tá? É uma substância iônica utilizada na eletrólise. Também tem uns óxidos, por exemplo, o óxido de alumínio é utilizado aí. Ele quer saber tudo, tá? Eu não vou fazer um exercício específico de vestibular ou de prova, porque eles pedem uma coisa ou outra. Então eu vou pegar isso aqui e vou fazer tudo. Então tudo que ele possa pedir vai estar nesse exercício, tá? Pessoal, quando você vê essa substância, quando você já tem que ligar o time. Aqui é a parte negativa e aqui é a parte positiva. Aí você tem que saber que a parte negativa forma gás. Então eu já sei que vai formar o gás o quê? Oxigênio, beleza? O alumínio, ele é positivo. Então ele vai formar o quê? O metal. Ou seja, ele vai formar o alumínio, metal. Tá? Agora vamos lá. Então, primeira coisa, eu vou pegar aqui a minha substância que está no estado sólido e vou derreter ela. Ou seja, ela vai sofrer um processo de fusão. Você não tem necessidade de saber qual que é a temperatura, tá? Isso aí não importa. Então ele vai formar o quê? O alumínio separando a substância, hein? Esse 3 sobe e esse 2 sobe de maneira invertida, tá? Então aqui fica mais 3 no estado líquido, mais o O menos 2 no estado líquido, ok? Então eu vou pegar cada uma e fazer as reações. Então, ó, o alumínio mais 3, eu já sei que ele vai formar o quê? O alumínio metálico. Então eu vou colocar aqui, ó, o sólido, ok? Para fazer isso, de 3 para 0, ele tem que fazer o quê? Receber elétrons, né? Porque de 3 para chegar a 0, ele tem que receber. E ele tem que receber 3 elétrons. Então tá aqui a minha reação. Aí a minha reação, ela formou o quê? Ela formou um processo de redução, ok? Agora, redução, vamos lembrar lá? Pipocar? O que é o pipocar? Pilha do polo positivo no cátodo sofre redução. Então, lembra? Só troca o polo, o resto é tudo igual. Então, o cátodo aqui, ó o cátodo aqui é positivo. Então, aqui vai ser negativo. Então, vou colocar aqui, ó, negativo e vai sofrer a redução.
O ando, já vou colocar aqui, ó. O ando é o contrário, positivo e sofre oxidação, ok? Então, aqui sofreu a redução. A redução aqui fica por conta do cátodo. Então, isso aqui é a minha semi-reação catódica, ok? Agora, vamos fazer por oxigênio. O oxigênio é -2 e ele vai formar o quê? O gás oxigênio. Para ele de -2 para 0, ele tem que perder esses dois negativos. Então, ele vai perder os dois. E é lógico, né, pessoal? Porque se de cima ganha, o de baixo tem que perder. Para ter oxidação, tem que ter redução e vice-versa. Então, aqui vai sofrer o quê? Uma oxidação. Então, aqui é uma semi-reação anódica, ok? Agora, nós temos que balancear, concorda? Balanceando aqui, ó, O2 e aqui 1, então aqui tem que ser 2. Agora, olha as cargas, hein? Quantas cargas eu tenho aqui agora? 4. Ó, 2 com -2, 4. E aqui eu tenho 2. Então, o que acontece? Eu tenho que colocar 4 balanceado. Agora sim as minhas cargas estão, ó, bonitinho. 2 menos 2, O2 e 4 elétrons. O que eu posso fazer aqui já? Posso já fazer a minha reação global. Mas para eu fazer a reação global, aqui tem que estar com a mesma quantidade de elétrons. Então aqui eu vou multiplicar por 4 e aqui por 3, porque aí fica tudo igual. Então aqui fica 4, 3 vezes 4 dá 12 e o alumínio dá 4. Então tá aí bonitinho. Do O, multipliquei por 3, então 3 vezes 2 dá 6, 1 vezes 3 dá 3 e 4 vezes 3 dá 12. Olha aí que legal, ó. Então eu igualei a quantidade de elétrons. Agora eu posso cortar isso aí, colocar agora, né? Então fica o quê? 4 Al mais 3 mais 6, 2 menos, que vai produzir o quê? 3 moléculas do gás oxigênio mais 4 alumínio, ok? Agora, o que eu posso fazer aqui? Eu posso juntar esses dois aqui, ó. Como que eu junto? Eu sei que os dois formam o quê? Al2O3, porque essa parte aqui é essa aqui, né, na verdade? Que formou o quê? 3O2 mais 4 alumínio. Essa, vamos colocar aqui bonitinho. Essa aqui está no estado líquido. O 3O2 no estado gasoso. E mais o alumínio no estado sólido. Agora, e esse 4, 6 aí ficou difícil, né? Mas aí é só você saber que você tem que balancear. O alumínio aqui é 2, aqui está 4. Então eu multiplico por 2. Automaticamente eu já balancei o oxigênio, quer ver? 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6, né? Porque quando eu junto esses 4, esses 10, esses 6, eu coloco 2 aqui. Como? Fazendo o balanceamento. Não preocupa com esses números aqui não, tá? Porque esses números realmente é um pouco complicado. Porque na verdade aqui eu estou balanceando as cargas. Porque olha aqui, ó. 4 vezes 3, 12 positivo. E 6 vezes -2, 12 negativo. Olha aqui, ó. Balancei as cargas, ok? Formando o meu óxido. Agora, como que eu sei o número? Aí eu faço o balanceamento como eu acabei de fazer. Então, isso aqui é minha reação global. Aí, pessoal, a minha reação global, ou pode ser essa ou essa, tanto faz. Essa aqui é uma maneira normal. É onde eu cortei os elétrons e cheguei aqui certinho, corretíssimo. Agora, esse aqui é uma maneira mais inteligente, que às vezes, numa questão de marcar X, você precisa marcar. Mas aí é fácil, né, pessoal? Você tem que saber que o reagente é o reagente que é onde você tudo começou, por aqui, né? Ou seja, pessoal, se eu for ligar aqui, ó, eu vou ligar num geradorzinho de energia, tá? Vou colocar aqui, ó, G de gerador. Isso aqui, vamos colocar negativo e positivo, então aqui vai ser negativo e positivo, né? Aqui negativo, positivo, bonitinho. O negativo vai atrair o quê? O positivo. Então o negativo atrai o positivo. Então aqui vai ter as cargas, mais 3, e vai ser atraída aqui formando o alumínio metálico. E aqui é o oxigênio,
que vai ser atraído pelo positivo, formando o gás o quê? Oxigênio, ok? Nessa relação aqui, ó, o cátodo é o negativo, sofre redução, o ânodo é o positivo, sofre oxidação. Então, pessoal, tá tudo aí que ele podia perguntar. Finalizamos a eletrólise ígnea. Não é difícil, porque a maioria cai do cloro e do sódio, né, do cloreto de sódio. Ele pode querer dificultar aqui, como foi um pouquinho mais complicado, por questão de você querer colocar a mesma quantidade de elétron, multiplicar por 4, por 3. Às vezes o aluno tem uma certa dificuldade de entender isso rapidamente, mas no geral é super simples. Encerramos a eletrólise ígnea, agora nós vamos para a eletrólise aquosa, ok? Que é um pouquinho mais complicado aqui, mas se você assistiu a primeira parte e assistiu essa, fez exercício, vai achar aquosa porque você aprende, tá? Pessoal, é aquele negócio. A vida é linda porque a química é linda e até mais.